Olá, meu nome é Erika Pellegrino. Hoje eu venho falar para você sobre inclusão e desempenho escolar. Primeiro, vamos de forma organizada. O que é inclusão? Inclusão é você pegar uma criança com algum tipo de dificuldade, pode ser motora, pode ser cognitiva, pode ser intelectual, pode ser social, e fazer com que ela tenha sua escolarização no mesmo espaço de crianças com desenvolvimento típico, ou seja, que não apresentam grandes diferenças, grandes dificuldades em comparação umas às outras. Essa explicação é didática e é fechadinha pelo seguinte: crianças com desenvolvimento típico são crianças que precisam de atenção, é claro que precisam porque são crianças, mas não têm características marcantes que precisam de um processo de acolhimento próprio. Por exemplo, uma criança que necessita do apoio de uma cadeira de roda precisa de uma rampa. Então, é uma coisa específica que não é para todas. Isso não significa que a criança incluída é melhor ou pior. Dentro desse processo de inclusão, existe a questão do desempenho escolar, principalmente nas crianças que, por terem alguma característica marcante, têm um desempenho cognitivo e intelectual abaixo das crianças da mesma idade. Ou seja, a criança com síndrome de Down, a criança com deficiência intelectual, uma criança até mesmo com TDAH, que não consegue prestar atenção no mesmo nível e por isso não consegue responder questões longas. Essas crianças precisam de uma série de adaptações no currículo para que consigam acompanhar o ambiente onde estão inseridas. Nesse sentido, quando a gente fala de desempenho escolar, a gente não pode usar o mesmo parâmetro para comparar essas crianças com as crianças que estão no desenvolvimento típico. É preciso desenvolver outros parâmetros para avaliar essas crianças. Por exemplo, se você tem uma criança com dificuldade na atenção e você tem uma questão de matemática em que primeiro é necessário que faça uma média e depois é necessário que coloque o resultado dessa média numa equação, essa criança tem grande chance de não conseguir dividir essa questão em etapas. Então, só com a avaliação neuropsicológica que eu consigo dizer exatamente para a escola em que momento, que tipo de alteração essa prova precisa ter. Só com uma avaliação neuropsicológica eu consigo ter noção do nível de atenção dela, do nível de estratégia dela para conseguir fazer isso. E aí, a alteração na prova não é que a prova fique mais fácil, não é que a prova não tenha dificuldade, é que a prova passa a medir o que realmente foi ensinado, o conteúdo daquela vez que vai ser absorvido pela criança. Ao mesmo tempo, uma criança que tem um conteúdo diferente da turma, não completamente adaptado, que, por exemplo, não aprendeu a equação, mas está aprendendo, ou que aprendeu uma equação, mas não aprendeu uma inequação, ou outro conteúdo mais avançado de matemática, não é justo que a gente avalie ela com o mesmo instrumento das outras crianças. E o instrumento só vai se tornar adequado para avaliar ela à medida que a avaliação diz. Então, um 10 para uma criança incluída é diferente de um 10 para uma criança que não precisa de nenhum instrumento de inclusão. A gente precisa ter noção o que a criança pode nos dar, para aí sim começar a cobrar dentro do que é real, não do que é ideal. Eu espero que vocês tenham gostado. Confiram o meu vídeo sobre avaliação neuropsicológica e entendam por que a avaliação neuropsicológica é fundamental para fazer a inclusão. Um grande abraço!